Ellen Gould Harmon and her twin sister Elizabeth were born on November the 26th, 1827 in the town of Gorham, Maine, about 12 miles west of Portland. The state of Maine has named her birthplace a historic site, even though there is some question today over the exact place of the house. Her father, Robert, was a hat maker, and this was the family business. Acting upon the information that hats sold for a much higher price in the South than the North, he headed down south to the state of Georgia. Whilst he was gone, though, something tragic would happen. Ellen and Elizabeth attended the Brackett Street School. The building stands behind me today, although it's no longer used as a school. And one day, whilst walking home, they were shouted at angrily by a bigger girl. Sensing trouble and wanting to avoid it, they started to run. And whilst running, Ellen turned to look, and in that split moment, a rock smashed her in the face. Despite bleeding heavily and fainting several times, she made it home, and a doctor was called for immediately. The first doctor said that she wouldn't live more than a few days. Another one suggested that they put some silver wire in her nose to maintain its shape, but in the end, nothing was done. She lay unconscious for 3 weeks, and when she finally regained her consciousness, she had no recollection. Her face was forever changed, and when her father returned from his trip down south, painfully for Ellen, he did not recognize her at first glance. Ellen had to put up with ridicule and name-calling from the children in her neighborhood and struggled to read when she went back to school, and eventually she had to leave school. The course of her life would take another massive turn when a popular preacher, William Miller, came to town. Her family were Methodist, and they went to hear him preach at a church on Casco Street, Portland. They heard him speak convincingly and passionately about the soon and imminent return of Jesus. It seems almost strange today to think that this was a radical new teaching. They embraced this message, and for this reason, they were disfellowshipped from the Chestnut Methodist Church here. Not because anyone questioned their morals or Christian life, but simply because they embraced the message of the soon return of Jesus. Ellen was 17 years old on October the 22nd, 1844, when Jesus did not come, and they experienced the great disappointment. Her twin sister Elizabeth and her brother Robert would lose their faith in Jesus' soon return in the coming weeks, though Robert would later regain it. And so God ordained that out of obscurity, from a small town in Maine, in the northeasterly tip of the United States of America, something great would emerge. Despite suffering terrible injuries that would have hindered many other people in life, despite a lack of education, facing ridicule about her appearance and faith, God would use her to impact the world. And so today, no matter how small or insignificant our background or experience may be, God is looking for humble vessels that He can use. May you be one of them. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos à nossa igreja, à Igreja de Coimbra. Hoje temos um programa ligeiramente diferente para vocês, porque a nossa igreja encontra-se reunida na natureza, no campo, portanto o programa hoje é totalmente dedicado para vocês. E vamos começar o nosso programa cantando um hino intitulado Ao Mundo Vou Contar. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor
Oremos. Pai nosso que está nos céus, obrigado por esta semana que está a terminar, obrigado por permitires que haja mais um programa de escola sabatina, que haja mais um dia de sábado a começar. Ajuda que nós possamos falar sobre ti e sobre esta lição de acordo com o teu plano. Que te peço e agradecer em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, João. Vamos então àquilo que nos traz aqui. Exato. Pelo menos a nós, não é? Que é falar um bocado sobre este tema que temos vindo a falar neste trimestre e que, por consequência, vai ser o último dia do trimestre. Lição deste trimestre. Exatamente. Estivemos a falar sobre profecias, sobre como podemos interpretar, como podemos aproveitar histórias, imagens na Bíblia. Como eles ajudam a compreender o tempo do fim e o que ocorrerá. Exatamente, não é? E como nos ajuda a nós que acreditamos estar a viver nos últimos dias, não é? Exatamente. Muito perto deste tempo do Apocalipse, destes últimos dias, ajudam-nos a nós também a perceber e também a alertar-nos um bocado sobre qual deverá ser o nosso estado, a maneira como nós encaramos este tipo de situação. E acho interessante a parte inicial da lição, que acaba por dar-nos um aviso, que é, muitas vezes nós temos a preocupação de compreender todos os detalhes das profecias, mas muitas vezes acabamos por levar tão a fundo a profecia que acabamos por descontextualizá-la ou acabar por assumir coisas, preconceitos ou informações como verdadeiras e que não são. E podem levar muitas vezes a enganar-nos mais futuramente, como aconteceu em 1844, e pode acabar por levar a erros de interpretação da Bíblia. E isto acaba por ser importante olharmos, sobretudo de uma forma mais geral, compreendermos o que é que ocorrerá no fim dos tempos, mas não tão detalhadamente. É importante percebermos o plano geral da fotografia, mas às vezes, se olharmos muito para os detalhes, pode levar a erros. E podemos, às vezes, até perder-nos e levar-nos a afastar da importância Exato. real dos acontecimentos, não é? Muitas vezes, e há pessoas que são mais propensas àquelas teorias e de como é que vamos interpretar aquele sinal específico, não é? E é importante nós tentarmos perceber aquilo que Deus tem para nos dizer, mas, como tu dizias muito bem, o fundamental é perceber qual é o nosso papel, como é que nós devemos estar nestes Exatamente. últimos tempos, não é? Como é que nós devemos, qual é a nossa missão, não é? E muitas vezes nós esquecemos um bocado que a nossa missão, mesmo que está no nome da nossa denominação, adventistas, pessoas que vão anunciar às outras pessoas que está próxima à segunda vinda de Jesus, não é? E este é o nosso objetivo, não é? É mostrar aos outros que Jesus vem, e não só, Jesus vem para levar aqueles que querem ficar com Ele. E agora, quem são os que querem ficar com Ele e os que não querem? Vamos falar um bocado sobre isso. Mas é precisamente, e é muito interessante como a Bíblia tem estas histórias, que são histórias que nós tiramos lições para a nossa vida, mas também são histórias que, se nós olharmos com mais atenção, são tipos que apontam para situações... São paralelos, exatamente, que vão acontecer nos últimos tempos. Por vezes até parece uma coincidência, alguns dados da história, alguns factos, mas na verdade apontam realmente ao para Cristo, por exemplo, para a segunda vinda de Cristo, Exato. Como é o caso de uma história que vamos estudar hoje. E talvez o melhor fosse agora começar pela primeira história, que é de Jonas, que acho uma história bastante interessante. E talvez fazer uma pequena recapitulação da história para aqueles que estão esquecidos. Jonas era um profeta de Deus, e Deus acaba por lhe dar uma tarefa, que era pregar a uma cidade chamada Nínive. E esta cidade não é uma cidade propriamente de grande moralidade, era uma cidade cheia de pessoas que cometiam crimes, pessoas más, sobretudo. Para já era a cidade dos impérios rivais. Exato, do povo Israel, dos assírios, exatamente. Era uma cidade que realmente havia uma disputa grande entre israelitas e assírios. E vemos que a resposta de Jonas a este chamado de missão, acaba por ser negativa. Ele foge de Deus. E a história continua. Jonas, em certo momento, percebe o erro que está a cometer e acaba por ser comido por um grande peixe.
e acaba por mais tarde aceitar o chamado de Deus e ir pregar para Nínive. E se olharmos para a história, por exemplo, em Mateus 12, 38 e 42, vemos que o próprio Jesus refere-se a esta história. E é engraçado lermos o que Jesus acaba por dizer. Talvez ler rapidamente. Mateus 12, 38... Acho que é 18. É 18 ou 12? É 12, 12 okay. 38 a 42. E diz o seguinte: então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A Rainha do Sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Então vemos aqui, se olharmos para a história de Jonas, vemos como a missão de Jonas e do próprio Cristo tem algumas semelhanças, que são ambos profetas, né, de Deus, e têm que pregar num local que não é propriamente bem recebida a mensagem que estão a pregar, e são ambos trabalhos bastante complicados. E nós, de certa forma, no nosso dia-a-dia, por vezes também podemos olhar para estas duas histórias, tanto a história de Jesus como a história de Jonas, e vemos como muitas vezes nós também temos dificuldade em falar sobre Cristo, ou falar sobre o cristianismo de forma genérica, e porque muitas vezes não é bem recebido. E nós muitas vezes até censuramos o Jonas, como é que ele não foi fazer aquela missão que Deus lhe tinha pedido. Mas eram inimigos, eram pessoas terríveis, cruéis. É compreensível, de certa forma, a nós visão hoje em dia, às vezes até temos medo de falar a uma pessoa que nós conhecemos, não é? Que não haverá nenhum problema à nossa integridade física, não é? Que poderia acontecer eventualmente, não é? Não, mas há aqui um... Jesus, é incrível como Jesus vai buscar estes exemplos. E esta história começa com os fariseus e os escribas pedirem para Jesus lhe fazer um sinal, não é? Um sinal, fazer um milagre. Ele parece que, olha, faz-nos um milagre para nós provarmos, para nós acreditarmos. E Jesus vai buscar esta história desta cidade, que era uma cidade adúltera, uma cidade corrompida, talvez assassina. Talvez o pior que havia na humanidade. E Jonas chegou lá e apenas pregou. Exato. Não é? Pregou e eles arrependeram-se. E Jesus está na sua terra, na terra supostamente dos seus antepassados, que tinham a Bíblia, que tinham tudo, e estão perante o Filho de Deus e não o reconhecem como Filho de Deus e pedem para ele fazer um sinal, não é? Pedem muito mais que qualquer pessoa de Nínive pediu a Jonas. As pessoas de Nínive, quando ouviram que Jonas basicamente exortou-os a arrependerem-se, não é? Portanto, Deus tinha dito que se eles não se arrependessem, a cidade seria destruída. Mas eles arrependeram, instantaneamente reconheceram que estavam mal. E estas pessoas que têm a informação, que tinham tudo, estão a pedir a Jesus, não sei bem quem tu és, não é? Exato. E isto leva-nos a pensar a nós, muitas vezes, na nossa vida, não é? Nós temos o privilégio de conhecer a Palavra de Deus, de conhecer as histórias bíblicas, de saber que as coisas se relacionam todas umas com as outras, não é? E que estamos no caminho certo e muitas vezes esquecemos completamente. Exato. Muitas vezes temos informação à nossa frente, não somos capazes de aceitá-la para compreender realmente. E Jesus até faz este paralelismo, que é os ninivitas vão ressuscitar no juízo e vão condenar a vossa geração. Eles que vão se salvar, não é? Porque eles arrependeram-se, não é? Eles vão se salvar e vocês estão aqui com dúvidas, se calhar não se vão salvar, não é? Sim. E acho interessante também falar um bocado depois da reação de Jonas à conversão deste povo. Jonas tinha esta missão, dada por Deus, que era levar o povo de Nínive a arrepender-se para poderem serem salvos e não serem destruídos imediatamente. E Jonas, após este grande feito, com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, vemos que Jonas fica triste. Ele acaba por criticar o próprio Deus de ser bom, ser misericordioso. Aquelas críticas que normalmente seriam elogios,
a uma pessoa, que era ser misericordioso, ser bom, estar disposto a dar uma segunda oportunidade às pessoas, acaba por ser a crítica de Jonas a Deus. E vemos na história que Jonas fica realmente triste por este grupo de pessoas, um grupo que acabou de receber a verdade divina, não se ter convertido. Isto acaba, se olharmos para nossas vidas, nós muitas vezes também podemos acabar por ter esta reação também. É mesmo. E há aqui mais duas coisinhas que eu ainda queria falássemos um bocadinho sobre este texto que é incrível, que é, Jesus compara o período em que Jonas esteve temporal, digamos assim, no ventre do peixe, não é? Exato, três dias, e Jesus também iria estar... Teve 3 dias também. iria estar 3 dias, não é? E por acaso o autor do tema desta semana faz um paralelismo muito interessante, que é que Jonas teve estes 3 dias no ventre do peixe por causa do seu pecado, não é? Porque ele pecou, afastou-se de Deus e Deus teve que o puxar, entre aspas, por causa da sua decisão. E Jesus não. Jesus passou estes 3 dias, digamos assim, na terra, não é? Mas por causa dos nossos pecados. Não sim, e esta grande diferenciação entre Jesus e Jonas. Claro que existem estas relações engraçadas. É incrível como Jesus vai buscar. E depois, obviamente, a terceira secção, que é a parte, a Rainha do Sul, portanto isto é uma referência à Rainha de Sabá, que no tempo de Salomão foi conhecer este reino que era tão próspero, e Salomão realmente mostrou-lhe que era tudo graças a Deus. Portanto, eles converteram-se pelo exemplo. Pessoas que não conheciam Deus de lado nenhum, pagãos que não tinham qualquer relação com Deus, provavelmente nem conheciam, foi a primeira vez que ouviram falar e estão dispostos a receber. E mais uma vez isto é um alerta para nós, e eu ressalvo sempre isto porque isto é algo que nós facilmente sucumbimos, que é, nós temos o conhecimento e damos tudo como garantido e não pensamos que o conhecimento não serve para nada, não é? Se não fomentarmos esta relação, que estas pessoas arrependeram-se e fomentaram esta relação com Deus, não é? Obviamente, se calhar vamos falar um bocadinho à frente, Nínive depois mais tarde foi destruída, mas estas pessoas não, salvaram-se, não é? Naquela altura, arrependeram-se, provavelmente nem todas serão salvas, mas pessoas que não conhecem a Deus criam instantaneamente esta relação com Ele, e nós muitas vezes que andamos aqui anos e anos, se calhar às vezes não temos essa conversão. E é importante percebermos que a nossa missão é realmente esta, não só ter a preocupação não só com os cristãos já da própria igreja, como também com as pessoas de fora. Exatamente. E devemos ficar felizes por aqueles que acabam por se converter. Claro. Não é por sermos cristãos há mais tempo ou por termos a informação há mais tempo que somos superiores ou melhores. Nós muitas vezes facilmente entramos na competição, não é? Exato. Que aquele fez mais mal do que eu, não merece ser salvo, não é? Nós quase fazemos o papel de Deus, nós é que somos o juiz que vai agora ditar. Nós somos todos cheios de faltas, não é? E de falhas, e fizemos coisas que nos arrependemos e que não nos dão direito nenhum a termos nada, e Deus dá a mesma graça que Ele me deu a mim, Ele também deu às pessoas de Nínive, mesmo apesar dos pecados que eles tinham cometido, não é? Sim. E talvez passar para a história de terça-feira, que nós vimos que Nínive acaba por se converter, mas passado algum tempo eles voltam a esquecer-se completamente de Deus, e em 612 a.C. acaba por ser conquistada por Babilónia, e este novo império que surge acaba por alcançar o seu auge com Nabucodonosor. E nós, ao longo deste trimestre, também já olhámos um bocadinho para a história de Nabucodonosor. E vimos que Nabucodonosor tinha uma essência pagã, era uma pessoa que não acreditava em Deus, mas há um processo de conversão, um bocado à força. Houve ali, Deus realmente fez tudo para que Nabucodonosor pudesse compreender realmente quem era o Deus o verdadeiro, o Deus vivo, e vemos que Nabucodonosor provavelmente acaba a sua vida como um crente do Deus bíblico. A história de Nabucodonosor é uma história, aliás, nós vemos no livro de Daniel, não é? As peripécias de Daniel, dos seus companheiros e deste rei / imperador, não é? E a história é incrível de como ele, sempre que tentava exaltar-se mais do que Deus baixava à terra, digamos assim, não é? Mas
para crédito dele, ele percebeu isso, não é? Mais que uma vez, não é? Depois descaiu. Não foi logo inicialmente, mas teve... Mas lá está, há muitas pessoas que nunca chegam a esse ponto, não é? E Deus alertou certamente muitos reis, muitos dirigentes, e hoje em dia de certeza que Deus faz trabalho. Nós sabemos que Deus está a trabalhar com todos os dirigentes, aliás, muitas vezes é-nos exortado a que oremos pelos nossos dirigentes, não é? Portanto, Deus sempre fez este trabalho ao longo da história. E para crédito, Nabucodonosor, ele no fim arrepende-se e declara que realmente o Deus do Daniel, que ele diz, o Deus de Daniel é realmente o Deus. No momento em que ele faz a maior afronta a Deus com a estátua de ouro, mostrando que na verdade o império dele acabaria por ser eterno, vemos que depois acaba por se transformar quase num animal e depois realmente compreende que a vida dele, todo o poder que ele tem acaba por ser momentâneo e que só Deus é que pode ser eterno e pode ter... Lá está, é a luta muitas vezes entre a nossa luta pela nossa sermos... autossuficiência. Exato. Nós achamos que somos autossuficientes, não precisamos de Deus para nada, não é? E Deus muitas vezes, às vezes, para nosso prejuízo, tem que nos lembrar, puxar-nos para a terra, puxar-nos para a terra. Muitas vezes, muitas das dificuldades que nos aparecem é Deus a tentar mostrar-nos, lembrar-nos, atenção, confia em mim, não vais por aí, não sigas os teus instintos, não é? E foi o que aconteceu com Nabucodonosor, e Deus foi mostrando e ele reconheceu no final, não é? E é neste contexto que Belsazar acaba por se tornar o vice-regente, e a história que nós acabamos por ver é uma história triste em que Babilónia estava num período de festa, Belsazar estava a fazer uma grande festa e a certo momento pede para ir buscar os utensílios do templo de Deus para serem utilizados para beber vinho, para festejar uma festa provavelmente pagã. Portanto, se calhar dar contexto de Belsazar, ou Beltesazar, isso depende da tradução. Há versões que dizem Belshazzar, portanto, fala-se que poderia ser neto de Nabucodonosor, embora na Bíblia apareça a palavra, o termo filho, mas a designação filho muitas vezes era descendente. Por ser o segundo do império, não ser o primeiro. Conhecia o seu, vamos assumir que era o neto, conhecia o seu avô. Perfeitamente a história conhecia a história do seu avô, e não é por acaso que ele tem uma atitude destas, não é? Ele sabia que o seu avô tinha declarado que o Deus de Israel, o Deus de Daniel era o Deus, e não é, isto não é, podíamos pensar, isto foi uma coisa inocente, não, sim, ele claramente num gesto desafiador a Deus, vai buscar os utensílios do templo para... Tal como o pai em tempos, o avô na verdade em tempos tinha afrontado a Deus com a estátua de ouro e feito tudo aquilo para mostrar que o Império Babilónico ia ser eterno, agora Belsazar acaba por fazer esta afronta a Deus com os utensílios do templo. E vemos que na história surge uma mão, de repente... Portanto, no meio da festa, de repente aparece uma mão, começa a escrever coisas numa parede. E claro que todos ficam preocupados, acabaram de ver algo que nunca tinham visto na vida, e Belsazar pede para os magos e os sábios do reino decifrarem aquela mensagem. Mas, como é óbvio, ninguém consegue decifrar aquela mensagem. Até que há um momento em que a ex-rainha, de certa forma, acaba por se lembrar de Daniel e avisa Belsazar para chamar Daniel. Que é alguém que é sábio, já tinha interpretado coisas no passado. No tempo de Nabucodonosor tinha feito grandes interpretações de sonhos de Nabucodonosor, e Daniel acaba por surgir em cena. E vemos que, acho que seria interessante talvez abrir um bocadinho Daniel 5, que é onde se passa a história, só para talvez mesmo ler qual é o sermão, de certa forma, que Daniel dá a Belsazar. E estou aqui só a encontrar, Daniel, aqui. Daniel 5, os versículos, penso que é o versículo 20, que acaba por dizer: quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Isto refere-se a Nabucodonosor ainda. E no versículo 22 diz: tu, Belsazar, que és teu filho, não humilhaste o coração, ainda que sabias tudo isto. Ou seja, esta relevância que é a informação que Belsazar tinha. E Daniel faz a interpretação que
o que foi escrito foi Mene, Mene, Tekel e Parsim, e que acaba por indicar: Mene, contou Deus o teu reino e deu o cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Peres, dividido foi o teu reino e dado aos Medos e aos Persas. E vemos aqui o juízo, e se fizermos o paralelo com a segunda vida de Cristo, tal como nós, Belshazzar não sabia a hora em que acabaria por chegar este dia em que o Império Babilónico ia desaparecer, nós também não sabemos o dia em que Deus vai voltar e vai nos permitir ascender aos céus e voltar a ter a oportunidade de estar frente a frente com Deus. E esse dia chegou a Belshazzar. Sim, curiosamente no mesmo dia. Não é? Portanto, no mesmo dia, um exército persa invadiu a Babilónia e capturou a cidade. Mas é muito interessante e precisamente lá está este paralelismo entre este momento em que vai haver um julgamento, portanto nós sabemos que isso vai acontecer, não é? E o nosso coração, a maneira que vai ser julgado, não é? E lá está. Poderia haver a tal desculpa, mas o Belshazzar não sabia. Não, pelo Daniel claramente lhe explica que ele sabia. Portanto, aliás, e nós já falámos aqui... Não foi por ignorância. Nós já falámos aqui que nos últimos dias todo o mundo vai saber, vai tomar uma decisão consciente, não é? Vai haver algo que vai acontecer, que todos os habitantes da Terra vão ter informação sobre Deus e vão poder decidir, não é? E ele claramente tomou a decisão oposta. Exatamente. E aquilo que lhe aconteceu é precisamente um aviso para nós, e nós achamos, ele foi um ímpio que cometeu uma afronta a Deus, portanto esta era fácil, não é? Mas nós não nos podemos esquecer que só vai haver dois grupos de pessoas, não é? E nós ou estamos com Deus ou não estamos. Ou estamos contra. E muitas vezes nós achamos que vai haver ali um meio termo. Não vai haver, não é? Vão acontecer eventos, e nós já falámos sobre eles neste trimestre, que nos vão forçar a tomar uma decisão. E só vão haver dois grupos de pessoas. Não vai haver acho interessante um texto que se encontra em Mateus, que acaba por dizer: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse assaltada. Ou seja, tal como nós todos temos esta informação, sabemos a verdade, devemos estar realmente focados e preocupados em estarmos prontos para o dia e não nos deixarmos enganar. Tal como aqui neste caso Belshazzar sabia perfeitamente a informação, nunca se preparou, pelo contrário, ainda fazia afrontas ao próprio Deus, e até que o momento chegou, e nesse momento já não havia volta a dar, já estava destinado. Precisamente porque Deus não quer que as pessoas que o sigam por interesse, lá está. Deus quer que realmente sejam os nossos motivos, sejam os motivos puros, ou queremos estar com Ele ou não. E Deus não anuncia a hora precisamente por isso. Aliás, a minha hora pode ser daqui a bocado, não é? Porque nós nunca sabemos qual... Deus quer que nós o sigamos de nossa livre e espontânea vontade e que tenhamos mesmo o desejo de estar com Ele, não é? E nos últimos dias os dois grupos de pessoas vão ser claros, e a separação vai ser clara precisamente por isso. Porque dificilmente vão haver pessoas que estão ali no meio, não é? Porque normalmente as pessoas... Vai haver uma pressão, obviamente, não é? Nós já falámos sobre isso, mas as pessoas que o vão decidir seguir vão largar tudo o resto para o seguir. E as outras pessoas vão seguir os seus interesses, não é? E acho importante, acabamos por não falar um bocado deste juízo e destas profecias que podem ser dois grupos, que é condicionais ou incondicionais. No caso de Nínive, na história anterior, vimos que é uma profecia condicional, porque Deus foi capaz de retrair o castigo, porque Nínive acabou por se converter e aceitar o plano de Deus. Mas há profecias que são incondicionais, que acabam por ser a volta de Cristo, a segunda volta de Cristo é incondicional, e neste momento, claro que este juízo que recaiu sobre Belshazzar, talvez semanas antes, meses antes, anos antes fosse condicional, Belshazzar podia ter revertido esta condenação, mas
a partir daquele momento em que foi editada, já era incondicional. E repara, a própria atitude dele já demonstrava que ele estava para além de qualquer hipótese de aproximação a Deus, não é? E isto leva-nos a pensar que muitas vezes as nossas decisões e o rumo que nós levamos à nossa vida, muitas vezes pode nos levar a que isto aconteça, não é? Se nós nos formos constantemente afastando de Deus, constantemente vamos deixar de ouvir nem nos apercebemos. Nem nos apercebemos, vamos continuando a afastar-nos e vai ser muito difícil nós ouvirmos a voz dele. Por isso é que, e no caso de Belshazzar era precisamente isso que tinha acontecido. Certeza que se calhar o seu avô, as pessoas que estavam ali ao lado tinham tentado explicar-lhe, mas ele, claramente, a decisão dele foi tomada, não é? E isto leva-nos mesmo a pensar precisamente nesta parte do final da história, em que, como tu dizes muito bem, Jesus não vai dizer quando vem. E nós, como cristãos, e há muitas histórias na Bíblia, Jesus conta uma parábola sobre 10 virgens, não é? Que fala precisamente sobre isto, não é? Que é estarmos sempre preparados, não é? Porque o que é estar sempre preparados? Não que tenhamos que fazer nada de especial, mas é vivermos constantemente com Deus. Se estivermos a viver constantemente com Deus, não vamos estar preocupados se vou morrer amanhã ou se vai acontecer alguma coisa. Não, eu já estou com Deus, estou bem. Não é? Há uma certa tranquilidade que nós podemos ter na nossa vida que nos vai até ajudar, obviamente, a viver uma vida melhor, mesmo com dificuldades, mas sabermos que estamos com Deus é um sentimento totalmente diferente de uma pessoa que... Sim, e não é pensar que estamos a inibir algumas necessidades que nós temos, ou a perder alguma coisa por estarmos a seguir o caráter de Deus, procurar ter o caráter de Deus, porque na verdade acabamos por ser muito, muito mais beneficiados do que alguma vez podemos dizer que fomos prejudicados por ter essa... E se calhar ressalvar um bocado, que obviamente não só com Belshazzar, mas se calhar uma pequena curiosidade de como é que a Babilónia foi conquistada, foi os persas desviaram um rio que passava por baixo da muralha. Ao desviarem o rio ficou lá um buraco e eles entraram por esse buraco. Mas o que é interessante é que normalmente as cidades tinham várias muralhas, tinham uma muralha exterior, depois tinham muralhas mais interiores que protegiam o palácio, mas eles ao passarem pela muralha exterior, toda a gente lá dentro estava em festa, ninguém sequer estava a reparar do que é que estava a acontecer. Aquele povo estava com tanta falta de compreensão do que estava a passar que nem repararam que o nível do rio tinha descido, que estava tudo desprotegido. Foi um nível tal de preocupação. E isto leva-nos um bocado a pensar digamos assim, metáfora da festa, não é? Das pessoas estarem distraídas com outras coisas, não é? Leva-nos a pensar um bocado na nossa vida. Muitas vezes nós distraímos com coisas que não nos trazem nada de valioso, não é? E podemos facilmente, se não tivermos cuidado, estarmos a dormir ou distraídos quando há coisas importantes e quando Deus está a querer falar connosco, não é? Exato. Talvez prosseguir um bocadinho para a história seguinte, que tem tudo a ver com esta história, e vemos que há uma progressão. Ciro, com o seu exército dos Medes e Persas, acaba por, através do rio Eufrates, acaba por entrar pela cidade e num só dia conquistar toda a cidade, que é algo, de certa forma, incrível. Sim. E Ciro acaba por representar, de certa forma, a salvação para o povo de Israel. Não é salvação, quando referimos à salvação de Cristo, mas é uma salvação de poderem voltar para a cidade, o país, para a terra prometida, para Israel, e poderem voltar a reconstruir o templo. Vemos quase que podemos fazer, por vezes, paralelos entre Ciro e Jesus. Claro que, claro que são níveis muito diferentes, não podemos compará-los, obviamente, da mesma forma, mas há semelhanças para aquilo que representam para o povo de Israel e para o povo de Deus na sua totalidade. O que Jesus representa para o povo de Deus e para o povo de Israel, o que se representa. E se repararmos até em Jeremias, penso que em Jeremias, que o próprio Deus refere-se a Ciro como o seu ungido. É Isaías. Eu tenho aqui por acaso esse texto. É muito interessante como... E se calhar ainda vamos falar um bocado sobre isso, como Deus usa, como tu disseste muito bem, Ciro era um pagão, se calhar, provavelmente, mas Deus usa o seu papel para o povo de Israel como uma imagem do papel de Jesus para nós, não é? Um espelho. E diz assim em Isaías 45:1: assim diz o Senhor ao seu ungido,
a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Exato. Isto foi escrito antes de Ciro ter nascido. Esta é uma daquelas profecias que estão na Bíblia, que são muito interessantes, e esta é das mais específicas de todas, que diz o nome dele. Mas não havia dúvida nenhuma. Não há dúvidas se vai cumprir ou não. Agora, obviamente, nós olhamos para isto, Ciro era um ungido, será que Ciro era... Não, Ciro era um E ainda por cima a data que batia certo. Exatamente. O papel dele foi o papel excelente para o povo de Israel. Portanto, o povo de Israel, quando eles foram levados para a Babilónia, foram tirados da sua terra, não é? Se nós nos lembrarmos, se lermos o início do livro de Daniel, eles são tirados da sua terra para irem viver na Babilónia, e o Ciro, este rei, não, vocês vão poder voltar à vossa terra e vão poder reconstruir o vosso templo. E pronto, reconstruir Jerusalém e o vosso lugar de origem, não é? Portanto, é um papel importantíssimo para o povo naquela altura. Vemos como Deus não só atuava dentro do povo de Israel, como também tinha a preocupação de não deixar o resto da humanidade só, por exemplo, com estas intervenções com diferentes reis, com pessoas pagãs, de certa forma. Vemos que Deus não só intervinha com o povo de Israel, Deus preocupa-se com o resto da humanidade. E é engraçado que, de certa forma, na Bíblia judaica, não é propriamente a Bíblia como nós conhecemos, mas o último livro é a 2 de Crónicas. O último texto é este: Ciro lançou o decreto que permite ao povo voltar e regressar para Israel, para poderem reconstruir o templo. E é engraçado, vemos este fim com o início que vem do Novo Testamento, que é para nós cristãos, que é Jesus, com Jesus. E vemos esta relação que é, eles vão poder voltar a reconstruir o templo, e vemos Jesus como o cordeiro do templo, de certa forma. Podemos ver muitos paralelos com esta... Outro, por exemplo, é muito interessante, que é nas designações que são feitas. Portanto, Ciro é uma figura histórica, não é? E há inscrições relativamente a ele que diz o grande rei, ou que diz o rei dos reis. Não é? Isto são expressões que muitas vezes nós também atribuímos às vezes a Jesus, não é? E lá está. A maneira como Deus usa este tipo de imagem, para nos explicar outro tipo de conceito, não é? É incrível, não é? E obviamente nós temos que ler isto com esta visão, não é? Mais uma vez, Ciro era um rei provavelmente pagão, mas não, o seu papel, aquilo que ele significou para o povo de Israel, é aquilo que Jesus significa para nós todos. Não é? Ele aceitou ser uma arma, de certa forma, alguém onde o Espírito Santo pudesse intervir e pudesse fazer a obra de Deus. Obviamente, não é? Exatamente. Portanto, Deus influenciou a tomar esta decisão. Portanto, não era a obrigação dele de fazê-lo. Podia ter dito que não. Podia ter mantido o status quo, ficava ali toda a gente, mas não, obviamente Deus já sabia que ele ia ter uma mente que daria para ser influenciado, uma mente razoável, mas lá está, o papel dele é semelhante ao papel de Jesus, que nos vai fazer regressar ao mundo, à nossa pátria original. Tal como Jesus vai chegar num dia que ninguém sabe, num dia em que vamos estar provavelmente despreocupados, ou então sem perceber como é que o dia exatamente vai chegar num dia que ninguém se reconhece para além do Pai. Ciro também chega na cidade da Babilónia e acaba por conquistá-la também do dia para a noite, e acaba por trazer esta salvação para o povo de Israel, a salvação de poder voltar à Terra Prometida, tal como nós um dia vamos poder voltar à Terra Prometida, ou aquilo que seria a nossa terra, o nosso... Na sua forma original. Exato, assim. Na forma original, que é voltar poder ter um local onde Deus pode estar presente e ver um mundo perfeito à nossa volta. E pronto, João, nós obviamente que nós chegámos ao fim deste trimestre, não é? Nós vimos a maneira como Deus usa histórias simples de uma mulher, Ruth, por exemplo. Como Deus usa, por exemplo, a metáfora de um casamento para significar a união dele connosco. Deus usa todo este tipo de imagens que nos são familiares
para tentar explicar-nos aquilo que Ele pretende para nós e aquilo que Ele sente por nós, que é algo também muito interessante que nós podemos ver, não é? E nós temos na Bíblia, em esta grande coletânea de livros, estas referências espalhadas por toda a Bíblia para nos ajudar realmente a perceber isto, não é? Que nós nascemos, nós fomos criados, nós afastámos-nos de Deus por nossa decisão e agora Ele criou todo um plano que vai culminar com a sua segunda vinda, mas lá está, para nos levar à casa futura, não é? E podermos olhar para todas estas histórias e podermos fazer estes paralelos com a segunda vinda de Cristo, só mostra como a Bíblia foi um livro realmente inspirado por Deus, como é um livro perfeito e que nós podemos realmente fortalecer as nossas crenças sobre este livro, porque para aquilo que seria normalmente uma coincidência, a Bíblia realmente tem estas relações todas baseadas na história, que nós podemos confiar. A arqueologia tem-nos provado muitas vezes que, por exemplo, Ciro, aquelas personagens bíblicas, que muitas vezes nós podemos ter dúvidas, mas a arqueologia tem-nos provado que elas realmente existiram, e vemos como tudo se encaixa perfeitamente, não só no mundo histórico, como também no mundo, tudo que envolve a ciência, a física. Percebemos que existem imensas provas. E nós vivemos num mundo tão racional, né, digamos assim. Agora temos a ciência, temos todos estes ramos de estudo, a história, a filosofia, todas estas... Nós achamos que temos um nível de conhecimento muito superior que os nossos antepassados, e se nós realmente examinarmos a Bíblia, a maneira como tu dizes e muito bem, há provas históricas destas personagens que aconteceram, provas como, por exemplo, esta profecia e profecias que estão na Bíblia que se cumpriram que já se cumpriram, não é? Todas estas migalhas que Deus foi deixando, a sua criação, a maneira como Ele nos mostra a cada dia que Ele existe e que está pronto para nos salvar, nós não temos desculpa nenhuma para rejeitar isto, não é? Agora, nós também temos uma missão muito grande, não é? Que é falar aos outros sobre isto. Porque muitas vezes, lá está, as pessoas estão alheias e o seu coração muitas vezes não está preparado para ouvir aquilo que temos a dizer, mas nós temos que o dizer a toda a gente. E depois Deus vai fazer o trabalho que Ele tem, não é? Se calhar aquelas pessoas de Nínive, Deus já tinha tentado várias vezes a trabalhar com elas, assim como Deus claramente diz que antes de Israel invadir Canaã, Ele esteve 400 anos a trabalhar com eles e a tentar convencê-los, não é? Mas este trabalho nós vamos ter que o fazer. Sim, todos os povos acabaram por ser provados. Vimos que diversos impérios surgiram, alguns aceitaram durante um curto espaço de tempo Cristo e Deus, de certa forma, e ao longo do tempo foram perdendo as crenças, e vemos que no tempo do fim também acabará por acontecer isso. Haverão muitos que acabarão por acreditar em Cristo e acabarão por seguir, mas as lideranças muitas vezes vão acabar por se afastar de Deus e acabará por chegar o tempo do fim. Mesmo o povo de Israel, não é? Que era o povo escolhido, que tinha profetas constantemente no meio deles, mais privilegiado, muito poucas vezes, como nação, muito poucas vezes aceitou Deus como o seu guia, não é? Foram poucos os tempos em que tiveram justamente em cumprir a aliança, por exemplo. Por isso, nós temos que pensar que Deus quer ter uma relação connosco, que é uma relação individual. Obviamente nós temos a responsabilidade de falar aos outros, mas temos de pensar também que nós temos que acudir ao seu chamado, não é? Exato. E responder. E isto é algo que tem que ser algo que é feito diário. Lá está, nós temos a informação toda, temos aqui as garantias de que aquilo que Ele prometeu já se cumpriu. Isto é garantia de que aquilo que Ele ainda prometeu para os últimos dias vai se cumprir de certeza, não é? Portanto, não há dúvidas aqui. Agora, será que nós vamos estar em festa como aquelas pessoas que estavam lá em Babilónia, não é? Que lá está a Babilónia, que é curiosamente um termo que é replicado no Apocalipse para designar Babilónia espiritual, o mal, aqueles que estão perdidos, aqueles que se pretendem, que estão afastados de Deus, não é? E nós temos uma escolha muito importante a fazer. E não é por falta de informação. Como nós vimos, Deus teve como nós vimos neste trimestre, Deus teve este cuidado de em vários níveis nos explicar aquilo que vai acontecer, não é? Seja por
profecias diretas, seja por imagens que ele usou, comparações, seja por histórias reais de pessoas que viveram situações que são muito semelhantes àquilo que vai acontecer no fim. A questão não é falta de informação, não, que isso não é. Nós podemos ter certeza. E nós muitas vezes nós dizemos, não, isso está controlado, não é? Mas Jesus está aqui com o seu povo, não é? O povo que tinha a informação toda, muitos deles, destes escribas e destes fariseus, conheciam a Bíblia de trás para a frente. E que com os próprios olhos viram muitos milagres, E que estavam ali a ver Jesus a fazer milagres. O povo de Israel no êxodo, o que não foi. Sim, obviamente os seus antepassados tinham visto isto, mas vá lá, vamos dar o desconto. Estes não tinham visto, certo. Mas tinham a Bíblia, tinham a informação toda, tinham séculos de tradição. E estes foram os primeiros a rejeitá-lo, não é? E isto é um aviso para nós, que nós muito facilmente, se nós não criarmos esta relação próxima com Jesus, isto vai nos acontecer. E lá está. E nas alturas de quando o stress acontecer, não é? Quando nós formos perseguidos pelas nossas crenças, quem não estiver agarrado a Cristo vai se afastar, não é? E quanto maior a informação que cada um tiver, maior será a régua do julgamento. Sim, eu acho que aí o problema não vai haver desculpas, não é? Sim, não há desculpas, não, que ele teve mais ou que ele teve menos. Não, obviamente Deus vai julgar, felizmente é Deus que julga, não sou eu, mas toda a gente vai poder tomar a decisão que seja de acordo com a informação que tem. Mas isto é um aviso para nós, especialmente nós que conhecemos isto, que sabemos que isto são factos que aconteceram e ok, se acreditamos nisto, vamos acreditar no que vai acontecer. Agora, será que estamos a agir dessa forma? E a informação para alguns pode ser simplesmente aqueles de ter feito boas ações, como é escrito em Mateus, quando precisa de água, de comer, deste-me de comer. Exatamente. Vai haver muitos pagãos que vão estar no céu, que nós achávamos que nunca deveriam lá estar. E para outros, como é o nosso caso, vai ser realmente compreendermos o caráter de Deus e termos procurado ao longo da nossa vida seguir este caráter que é perfeito. Até porque precisamente isso que estás a dizer, não é? Lá está. Se eu estiver com Deus, a minha personalidade, o meu caráter vai ser mudado, não é? Se eu não estiver, eu posso até fazer esforços para mudar, mas não vou conseguir, não é? E como é que se vai traduzir essa mudança? Lá está. Preocupar-nos com os outros, ajudar os outros, falar aos outros de Deus, não é? Mas isto começa entre esta obviamente não é o nosso trabalho, mas é a nossa decisão, não é? Nós não temos que fazer nada, mas temos que decidir, que é muitas vezes... Não temos mérito na salvação. Não há mérito nenhum, mas temos que tomar essa decisão, temos que decidir estar com Deus todos os dias e aceitar o plano que Ele tem para nós. Lá está. E isto, apesar da informação toda que temos, é uma decisão pessoal que tem que ser tomada com consciência, como é óbvio, não é? Mas pronto, e se calhar é um bom ponto para nós terminarmos, é precisamente neste ponto, que é, nós estudámos neste trimestre algo incrível, não é? E muitos detalhes que eu por acaso nunca tinha associado, não é? Exato. Realmente como aproveitar esta história, e a história realmente é um espelho daquilo que está previsto, não é? Profetizado, mas temos a informação toda, ok, sabemos que isto vai acontecer, temos que aceitar o convite de Deus. O mais rapidamente possível. O mais rápido possível, não é? Nós não sabemos quanto tempo falta, não é? Nós muitas vezes, lá está, podemos estar em festa, podemos estar distraídos, mas não. Se nós estivermos com Deus, não interessa se é amanhã, se é daqui a 10 anos, 15 anos, não interessa. Mas nós temos de tomar esta decisão. Exato. E oramos para que Deus nos ajude a tomar esta decisão, também que vos ajude a vocês que estão aí, mas este é o nosso desejo para todos nós hoje. Um bom resto de sábado. Bom resto de sábado. Em março de 2019, uma inundação repentina e um deslizamento de terra devastadores atingiram Jayapura, em Papua, na Indonésia, engolindo o campus da Faculdade de Teologia Adventista de Papua. Esta catástrofe ceifou dezenas de vidas, desalojou milhares de pessoas e obrigou a escola a mudar-se para umas instalações temporárias enquanto reconstruía as suas infraestruturas e programas académicos. Apesar desta situação, a graça de Deus e a sua bênção permitiu que a escola continuasse a funcionar. Os alunos deste campus vêm de diferentes lugares. Alguns das áreas remotas em Papua, nas montanhas,
outros das regiões costeiras. Atualmente, o colégio tem 22 estudantes e 18 professores e funcionários. Mesmo assim, os números estão a diminuir devido a catástrofes que estão a provocar a deslocação das pessoas. Apesar do nosso campus ser pequeno, os nossos professores são excepcionais, ensinando-nos a Bíblia em profundidade. Decidi estudar aqui porque nos ensina a ser melhores pastores no futuro. A faculdade tem um valor único que atrai os estudantes. Apesar do número reduzido de estudantes e professores neste campus, está sempre presente entre nós um ambiente de união. Esta faculdade está empenhada em dar aos seus alunos a melhor educação e experiência ministerial. Quando saímos, costumamos fazer visitas e ministrar com pastores, membros da igreja e até com os nossos professores em várias ilhas, como a ilha de Napã, onde ainda não existe uma igreja adventista. O equilíbrio entre a educação espiritual e o ministério prático é a melhor forma de manter os alunos ligados à missão de Deus. Atualmente, todo o ensino tem lugar nas suas limitadas instalações de sala de aula, que são inadequadas para proporcionar uma experiência de aprendizagem de qualidade. Precisamos efetivamente de muito mais equipamentos, como computadores, livros, salas de aula, dormitórios, cadeiras, quadros brancos, que são essenciais para apoiar tanto os estudantes como os professores deste campus. Devido às obras em curso no campus, não podemos estudar de forma adequada. Estamos a ter aulas em salas de aula inacabadas e, como os nossos dormitórios ainda não estão prontos, estamos temporariamente em casa de membros da igreja. Esta faculdade tem enfrentado inúmeros desafios, incluindo programas limitados e a perda da sua sede no campus. As vossas orações são necessárias. Como Igreja Mundial, precisamos do vosso apoio através das orações. Por favor, orem por este lugar. Por favor, orem pela Escola de Teologia Adventista de Papua, para que possamos crescer em termos de instalações, número de estudantes, membros do corpo docente e para que possamos oferecer mais cursos. À medida que a faculdade cresce, o seu objetivo é apresentar Cristo a mais pessoas. Um dos meus desejos pessoais como diretor de uma faculdade é ver muitos papuas serem levados para o céu. Uma parte da sua oferta do 13º sábado irá ajudar a construir instalações para esta faculdade. Obrigado por apoiar a oferta para as missões destinada a esta faculdade.
Muito bom dia a todos. É uma alegria podermos estar aqui em conjunto. Estivemos até agora nos nossos momentos da Escola Sabatina e agora, neste sábado que é especial, vamos para os momentos do culto. Como já vos foi explicado, hoje é um sábado diferente, a Igreja está junta na natureza, temos a oportunidade de desfrutar da criação de Deus e também um dos outros a adorar a Deus num sábado diferente daquilo que nós estamos habituados. Ainda assim, não poderíamos deixar de vir aqui ter convosco através do YouTube, através da internet, para podermos ter uma mensagem de Deus para a nossa vida. E eu vos agora convidar então para darmos início a estes momentos do culto, para, através das estrofes do hino número 11, Maior que Tudo. as
Mas que hino tão poderoso e quão bom é nós podermos realmente contar com o nosso Deus, que está sempre presente na nossa vida e que nos dá forças para continuar. Quão bom é saber que temos este Deus maior que nós. Gostaria de vos convidar agora a que nós pudéssemos inclinar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos para orar ao nosso Deus, e eu vos convidar a vocês que aí nas vossas casas, onde quer que estejam, possam se juntar a nós então nesta oração. Vamos orar. Papá que estás no céu, Senhor, neste momento nós vimos à Tua presença, em primeiro lugar para Te agradecer o privilégio que é podermos ter um encontro contigo neste dia de sábado, Senhor. Apesar de ser um sábado diferente, nós agradecemos porque ainda assim temos a oportunidade de estarmos juntos aqui através da internet e suplicar-te agora que o Teu Santo Espírito possa ser derramado sobre cada um de nós, Senhor, e que a mensagem que tens para nós possa vir direta para os nossos corações, e que hoje possamos realmente ter um encontro contigo e sairmos daqui deste culto mais comprometidos contigo e com a Tua palavra, Senhor. É aquilo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Tenho eu te louvado, Senhor, com meus lábios e meu coração. Tenho eu caminhado contigo, Senhor, e usado meus dons para servir. Do Teu nome eu quero cantar, render graças por tudo que és, desde o meu levantar até me deitar. Só a Ti eu quero adorar, só a Ti, só a Ti. A Ti eu quero sempre adorar, só a Ti, só a Ti. Hoje e sempre eu vou te louvar. Como quero viver para Ti, entregar tudo aquilo que sou. Quero dar-te, Senhor, motivos para sorrir ao olhares para dentro de mim. De Tuas mãos eu recebo perdão, nova vida e nova canção. Tu mudaste a história de um pecador e por isso é Teu o meu
É curioso ver como estamos em dias únicos da história deste planeta. Sabem que, olhando para as notícias das últimas semanas, talvez nós possamos sentir que coisas estão a acontecer umas atrás das outras e que realmente nos revelam que o tempo do fim está perto. E sem dúvida nenhuma que quando nós olhamos para a profecia bíblica, quando nós olhamos para a palavra de Deus nos livros proféticos e vamos estudar e vamos ver que realmente muito daquilo que está a acontecer hoje foi profetizado na palavra de Deus. Com certeza podemos nos identificar com esta mensagem. A verdade é que a Igreja Adventista está intimamente relacionada com a profecia. Desde muito cedo, nós vemos como bem desde o início, a Igreja sempre deu uma importância muito alta à profecia de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus é clara e sabemos que, mais do que nunca, nós estamos perto da segunda vinda de Jesus. Nós vemos como os conflitos à nossa volta eles crescem, vemos como as guerras estão a acontecer neste mundo, vemos como os conflitos e as tensões políticas que estão a existir hoje em dia podem ser realmente uma prova de que Jesus está para voltar. Quando nós analisamos como a religião e a política, por exemplo, em países como o Brasil, como os Estados Unidos, cada vez estão mais próximos um do outro. Nós vemos inclusive igrejas e pastores que pregam sobre política. E nós vemos como realmente está a haver esta aproximação. Isto também é um sinal de que nos aproximamos dos tempos do fim. E a verdade é que nós sabemos com toda a certeza de que estamos mais perto do que nunca da segunda vinda de Cristo. Eu não estou a dizer isto para que nós nos preocupemos, para que nós nos alarmemos e entremos em stress como se estivéssemos numa emergência. Na verdade, nós como cristãos, nós temos a consciência de que para nós, indivíduos, para nós que somos filhos de Deus, nós sabemos que a qualquer momento a segunda vinda de Jesus pode acontecer. E claro, não estou a falar para aqueles que estão vivos aqui, que temos ainda uma vida longa, mas nós sabemos que uma segunda vinda de Cristo para nós pode acontecer de um momento para o outro, porque aquele que morre, aquele que vai descansar, a vinda de Jesus vai ser como um abrir e fechar de olhos. Então, na verdade, como cristãos, olhando para esta realidade que a minha morte, a hora de eu ir descansar, a hora de eu ir dormir, pode acontecer a qualquer momento, e olhando também para as coisas que estão a acontecer à nossa volta, nós podemos fazer uma pergunta. Quão breve está a segunda vinda de Cristo? E quão bom era, talvez, não sei, se nós tivéssemos uma data para dar. Mas a Bíblia é clara, que ninguém sabe o dia, nem sabe a hora. Mas a verdade é que, apesar de não sabermos isso, talvez uma pergunta maior deva se pôr nas nossas mentes. Será que eu estou preparado para a segunda vinda de Cristo? Será que eu tenho consciência do quão breve está a segunda vinda de Cristo? E como cristão, eu tenho-me preparado para realmente este acontecimento incrível, este acontecimento maravilhoso que é a segunda vinda de Jesus? E outra pergunta surge daqui, que é: o que é que eu preciso? O que é que eu preciso de fazer para poder me preparar e para poder ser daqueles que espera a segunda vinda de Jesus com uma profunda alegria no nosso coração? Sabem que muitos falam sobre a segunda vinda de Jesus, mas poucos são aqueles que
de uma maneira consciente e de uma maneira propositada, se prepara para este grande dia. A preparação para a segunda vinda de Cristo, na verdade, não é emocional e não é, na verdade, intelectual. A verdade é que quando nós falamos da preparação para a segunda vinda de Cristo, nós estamos a falar de uma preparação total da nossa vida. Estamos a falar de uma entrega profunda a Deus das nossas vidas, uma entrega realmente total, para que nós possamos ser verdadeiramente transformados por Jesus. Jesus não volta por uma igreja morna, mas por uma noiva santa, separada e rendida totalmente a Ele. E a verdade é que quando nós vamos à Palavra de Deus, nós vemos como Deus alerta-nos a cada um de nós para o facto de que, quando estiver breve a vinda de Jesus, a igreja que Apocalipse apresenta como sendo a última igreja antes da segunda vinda de Cristo, a igreja de Laodiceia, vai ser uma igreja que possivelmente, possivelmente não, na verdade, com toda a certeza, ela estaria morna. Ela não estaria preparada para a segunda vinda de Cristo. Quando nós vamos para Mateus e vamos, por exemplo, para a profecia, para a parábola, que é uma profecia das 10 virgens, nós vemos como todas as 10 virgens adormeceram. Então, realmente, até talvez esta empatia religiosa que podemos ver à nossa volta hoje, é um sinal de que realmente a vinda de Jesus está próxima. E mais do que nunca, nós precisamos de nos preparar e de nos entregar totalmente nas mãos de Deus. No livro de Lucas, no capítulo 9, no versículo 23, se me quiserem acompanhar neste capítulo, neste versículo de Lucas, capítulo 9, versículo 23, vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. O chamado de Deus é para cada um de nós. O chamado de Deus é para todos aqueles que ouvem a sua voz. E este chamado de Deus é para que nós o possamos seguir. Mas reparem que talvez Jesus, neste versículo, peça uma das coisas mais impopulares nos dias de hoje. Nós precisamos de nos negar a nós mesmos. Isso não é algo que é popular. Cada vez mais nós vivemos numa sociedade que dá uma importância tremenda ao eu, em que cada vez mais aquilo que importa é eu me sentir bem, são as experiências que eu vivo, a sensação que eu tenho, que eu preciso de ser feliz, eu preciso de estar bem, eu preciso de chegar aos meus objetivos. E aqueles que estão à minha volta, muitas vezes até aqueles que estão mais próximos, são secundários, porque a prioridade é eu estar bem, é a minha realidade. Um exemplo claro que nós vemos isso na nossa sociedade é a forma como as famílias hoje facilmente se desfazem. Talvez por causa de uma oferta de trabalho, uma oportunidade que pensamos, ok, era mesmo isto que eu queria fazer e tenho que ir para longe e a minha família não quer ficar, então separa-se a família, separam-se, divorciam-se os pais e vivem as suas vidas porque a prioridade é realmente nós chegarmos onde queremos chegar. A prioridade é eu estar bem, é eu alcançar os meus objetivos e é realmente eu sentir que de alguma forma estou a concretizar os meus sonhos. Então quando Jesus nos pede a nós, seres humanos, individualistas como nós somos, levados cada vez mais a exaltar a nossa vontade, quando Deus diz, olha, neguem-se a si mesmos, nós podemos entender que aquilo que Jesus nos pede é algo totalmente impopular. Aquilo que Deus deseja realmente não é uma entrega parcial, é uma entrega total, em que nós, se calhar, vamos ter que abdicar de muitas coisas que nós queremos. Talvez tenhamos que sucumbir e deixar de lado a nossa vontade, talvez os nossos desejos, talvez os nossos planos.
E não sei até que ponto nós vamos estar preparados para abdicar disto. Olhando para a Bíblia, nós encontramos diferentes pessoas que tiveram diferentes reações perante chamados de Deus para a sua vida. Nós vemos, por exemplo, como um jovem rico, que aparentemente ele próprio é quem busca a Jesus e pergunta-lhe: Senhor, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? E quando Jesus lhe diz: olha, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, ele não foi capaz de o fazer, porque ele não foi capaz de negar o seu maior sonho, o seu maior desejo, aquilo que ele mais amava, que era a riqueza. Mas ao mesmo tempo nós vemos homens, por exemplo, que durante toda a sua vida foi à volta do dinheiro, foi à volta daquilo que realmente importava para a sociedade, as riquezas que ele queria ter. Uma pessoa como Zaqueu, que esteve disposto a abdicar da sua riqueza para fazer o que era certo. Então, a pergunta que não quero calar hoje é: será que nós estamos dispostos a abdicar destas coisas que nós amamos por Deus? Será que estamos dispostos a negar o nosso eu, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos planos, e estar dispostos a carregar algo pesado como a cruz? Estar dispostos a nos sacrificar, porque percebemos que a coisa mais importante que nós temos na nossa vida é Jesus. Talvez seja muito fácil na teoria eu afirmar: sim, eu amo Jesus, sim, eu quero pôr Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Mas até que ponto é que nós temos uma vida que revela essa entrega a Jesus? Será que eu tenho permitido que realmente Deus transforme totalmente a minha mente, os meus sonhos, os meus objetivos? No livro de Colossenses, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 2, Paulo vai escrever e vai dizer: olha, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são desta terra. Se nós somos verdadeiros cristãos, realmente os nossos olhos não vão estar postos nesta terra. As nossas prioridades vão ser as coisas celestiais. Jesus também diz: olha, não procureis ter tesouros nesta terra. Não procureis enriquecer neste mundo, onde todas as coisas se desfazem, onde a ferrugem e a traça destrói aquilo que o mundo interpreta como riquezas. Mas busquemos tesouros no céu. O que tem sido realmente a nossa prioridade? O que tem sido realmente os nossos tesouros? Onde está o nosso coração? Será que eu verdadeiramente ponho Deus em primeiro lugar na minha vida? Será que verdadeiramente eu busco a cada dia o meu Deus porque compreendo que preciso de estar preparado para a segunda vinda? Em Mateus, no capítulo 25, há pouco eu falei-vos da parábola das 10 virgens. E a verdade é que de todas as virgens que ali representam a igreja verdadeira, representam o povo de Deus, representam a mim e a ti que está a ouvir esta pregação, todos nós, todas as virgens adormeceram. Todas elas acabaram por, de alguma maneira, entrar numa mordidão. De certa maneira, elas cansaram-se de esperar. Todas elas adormeceram. Mas nós podemos ler no capítulo 25 o seguinte: as virgens prudentes entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Vigiai, diz no versículo 13, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aquelas virgens, aquelas mulheres não sabiam quando o noivo ia chegar. Nós também não sabemos quando Jesus vai voltar. A vinda de Jesus para nós é iminente, no sentido, como vos disse, que pode acontecer a qualquer momento. Deveria haver uma preocupação grande da minha parte como cristão, de me preparar
para receber Jesus. Mas infelizmente muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes eu simplesmente me deixo adormecer. E pior, talvez eu me deixe adormecer ao ponto que não sou capaz de me preparar e de ter uma dose extra do azeite para acender a luz. As virgens prudentes, aquelas 5 que entraram na boda, elas também adormeceram. A diferença é que de alguma forma elas se prepararam e levaram azeite a mais. Será que nós temos carregado este óleo, o Espírito Santo? Será que nós temos buscado para ter, de certa maneira, numa dose reforçada, para estar prontos para receber Jesus? Só quem está cheio deste Espírito Santo, só quem realmente busca a Deus a cada dia e procura receber esta bênção da parte de Deus, é que estará preparado para a segunda vinda de Jesus. A entrega total que Deus deseja que cada um de nós viva é uma evidência clara de uma vigilância constante e de uma santificação prática. Porque, na verdade, o chamado que Deus nos faz nesta entrega é um chamado também a uma vida de santificação, a uma vida de obediência, a uma vida em que queremos andar segundo o coração de Deus. No livro de João, no capítulo 15, vai dizer: quem está em mim e eu nele, e esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se nós estamos com Deus, nós não vamos ser como a figueira que Deus amaldiçoou naquele dia. Jesus um dia viu uma figueira que tinha folhas verdes, foi até junto dela com os seus discípulos, e quando eles olharam, aquela figueira, apesar de ter folha, não tinha fruto. E Deus amaldiçoou. E reparem que Deus não tinha nada contra aquela figueira, mas era uma lição que Deus queria transmitir aos discípulos. E queria transmitir a cada um de nós do que a vida cristã, uma vida em que nós nos entregamos completamente a Deus, uma vida em que a cada dia busquemos conhecer mais a Jesus, é uma vida que vai dar frutos, é uma vida que se vai ver frutos na sua obediência, na sua transformação de caráter, na transformação da sua vida, e frutos também, porque quando nós amamos a Jesus, nós precisamos de partilhar este amor com as outras pessoas. Uma vida rendida a Cristo produz frutos visíveis. A mordidão espiritual é sinal de uma falta de entrega e impede a entrada no reino de Deus. Mas, meus queridos, mais do que nunca, nós precisamos de nos perguntar: em que situação é que eu estou agora? Será que eu neste momento sinto que estou a dormir como aquelas 10 virgens? Será que neste momento eu sinto que talvez não siga a Jesus como eu deveria seguir? Será que neste momento eu sinto que eu não estou pronto para a segunda vinda de Jesus? Digam-me com sinceridade, ou melhor, digam-se a si mesmo com sinceridade. Agora que estão a ouvir esta mensagem, perguntem-se a si mesmos: será que estamos prontos para a segunda vinda de Jesus? Será que tu estás pronto? Será que se Jesus voltasse agora, será que eu sinto que tenho a certeza da salvação? Alguns acham que a certeza da salvação é uma utopia. Alguns acham que aqueles que dizem que têm a certeza da salvação são orgulhosos e que têm demasiada consideração por si mesmos, mas se nós como cristãos podemos ter a certeza da salvação, não é pelos nossos frutos, não é por aquilo que eu sou, não é por as obras que eu faço, não é porque eu sou bom. É porque confiamos nos méritos de Jesus e sabemos que a nossa vida está entregue nas mãos de Deus. A questão é:
Será que eu sinto que a minha vida está verdadeiramente entregue nas mãos de Deus? Ou será que simplesmente eu me deixei levar pela rotina, deixei-me levar por o corre-corre deste mundo? E talvez eu tenha estado tão distraído que hoje não sinto que posso ter a certeza da salvação. Examinando o meu coração, será que existem coisas ainda deste mundo que eu amo de tal maneira que me impedem de ter um verdadeiro relacionamento com Jesus? Como é que está a minha vida espiritual? Será que eu oro? Será que eu busco conhecer a Jesus na palavra de Deus? Ou será que a minha religião baseia simplesmente numa superficialidade? Será que eu busco realmente ter um relacionamento com Jesus? Ou será que eu venho à igreja apenas para calar a voz da consciência? Apenas porque é um hábito de vida que tenho? Será que eu verdadeiramente vivo uma experiência diária à volta de Jesus? Em 2 de Pedro, no capítulo 3, do versículo 11 ao versículo 12, vai dizer: importa que sejais tais como os que vivem em santo trato e piedade, aguardando e apressando a vinda do dia de Deus. A volta de Jesus é certa. Também sabemos que, mais do que nunca, a vinda de Jesus está próxima. Sabemos que a última profecia com data já aconteceu no passado. Sabemos como as profecias têm vindo a acontecer vez atrás de vez e vemos como este mundo realmente está na borda de conhecer o seu final. Até os próprios cientistas admitem que este mundo não tem muito mais tempo. A questão é: será que eu estou a viver à altura dos dias que eu estou a viver? Meus queridos, mais do que nunca nós precisamos de depender de Deus. Precisamos realmente de aguardar e de amar a segunda vinda de Cristo. E devemos buscar que a nossa vida seja um reflexo disto mesmo. Que a nossa vida realmente demonstre que aquilo que eu mais desejo é que Jesus venha. Há anos atrás ouvi uma história de um irmão nosso, adventista, em que a pessoa que me contou dizia: olha, este irmão, ele amava a Jesus e a segunda vinda. Era uma pessoa muito humilde, muito humilde, mas procurava constantemente falar de Jesus às outras pessoas, falava constantemente como desejava a segunda vinda de Jesus, e realmente a sua vida era à volta disto, porque ele queria muito que Jesus voltasse. Acontece que aquele homem, ele ganhou uma grande herança. Enriqueceu de um momento para o outro, sem estar à espera. E quando isso aconteceu, durante muito tempo o seu pastor não soube dele. Quando aquele pastor voltou a encontrar-se com ele, foi ter com ele e percebeu que algo tinha mudado. E aquele homem começou por dizer que realmente ele queria que Jesus voltasse. Mas dizia: calma, porque eu agora quero aproveitar o dinheiro que eu tenho, quero aproveitar as coisas tão boas que podia experimentar agora, porque finalmente tinha dinheiro para gastar. Será que nós amamos verdadeiramente a segunda vinda de Jesus? Ou estamos como este nosso irmão, depois de enriquecer, que dizia: agora deixa-me aproveitar esta terra, agora deixa-me aproveitar as viagens que eu posso fazer, as coisas que eu posso comprar, os carros que eu posso conduzir, as casas em que posso viver. Meus queridos, nós precisamos de analisar os nossos corações.
Precisamos de olhar para o nosso coração e perceber a quem é que nós amamos. O mais maravilhoso de tudo é que nós temos um Deus misericordioso, um Deus que nos ama de maneira incondicional. E se hoje nós sentimos que Jesus não é o número 1 do nosso coração, o número 1 da nossa vida, Deus está-nos a dar mais uma oportunidade de nos entregarmos nas mãos de Deus e dizer: Senhor, eu quero verdadeiramente te seguir. Senhor, eu quero verdadeiramente ter uma vida dependente de Ti, uma vida entregue incondicionalmente a Ti, Senhor. Meus queridos, que esta possa ser a nossa oração e o nosso desejo de ter uma vida entregue a Deus de tal forma que possamos dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que possamos dizer que amamos a segunda vinda de Cristo e que possamos dizer que o nosso maior sonho, o nosso maior desejo, aquilo que nós mais almejamos, é poder um dia estar na pátria celestial. Que Deus nos ajude realmente a nos prepararmos para este dia. Em seguida, eu gostaria que nós pudéssemos entoar as estrofes do hino número 402, Perto de Jesus. E esta música, na verdade, meus queridos, é uma verdadeira oração. Que nós possamos cantá-la e que nós possamos fazê-lo com espírito de oração, pensando nesta letra maravilhosa como sendo a nossa oração de quem verdadeiramente se quer entregar a Jesus e que deseja que Jesus esteja ao seu lado. Vamos louvar a Deus através deste cântico. Sempre encontro junto a Ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar e abrigado em Ti, Senhor. Teu amor por mim, Tu és o meu Deus, quero só a Ti. Quero aqui ficar.
um dia vamos realmente poder estar pertinho de Jesus e que realmente esse dia esteja para breve. Gostaria de vos convidar agora a que nós possamos dirigir-nos em oração ao nosso Deus. Vamos orar. Papá que estás no céu, neste momento eu quero te agradecer e quero te louvar porque apesar das nossas lutas, apesar dos nossos problemas, apesar de muitas vezes nós estarmos mornos, Tu constantemente bates à porta do nosso coração e nos chamas para Te seguir, Senhor. Ajuda-nos verdadeiramente a entregar a nossa vida de maneira incondicional nas Tuas mãos e que possamos cada vez mais depender de Ti e cada vez mais possamos ter no nosso coração o verdadeiro desejo de entregar toda a nossa vida nas Tuas mãos e de abdicar de todas as coisas deste mundo, porque compreendemos que o maior tesouro que podemos ter é a vida eterna, Senhor. Paizinho, que Tu possas ser com cada um de nós, Senhor, e cada vez mais possamos depender mais de Ti. Que nos possas ajudar, que possas também ajudar aqueles que nós mais amamos. E que um dia, todos juntos, possamos estar na Pátria Celestial, Senhor. É aquilo que eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado por estarem connosco esta manhã. Gostaria agora de terminar com um convite mais. Um convite de que vocês pudessem vir aqui à nossa igreja, na cidade de Coimbra, que pudessem nos vir visitar e que pudessem ter esta experiência maravilhosa de estar aqui juntamente connosco a louvar o nome de Deus num dia de sábado. Contamos convosco para o próximo sábado e se assim não for possível, mas querem conhecer mais sobre Jesus, querem conhecer mais sobre a Palavra de Deus, podem deixar nos comentários deste direto que nós estaremos atentos às vossas mensagens e entraremos em contacto convosco também. Um grande abraço a todos e um resto de bom sábado. Amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quer